بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja com vocês. Só que esse cumprimento, ele traz com ele um compromisso. Ao dizer Assalamu alaikum, está garantindo que a pessoa a qual você acabou de saudar tem total garantia da sua integridade física e moral. Então, podem relaxar, fiquem à vontade, né? Já que uma vez que eu cumprimentei vocês, né? Não vou utilizar as bombas que eu trouxe comigo. Estão aqui, ó. Tá? Bom, esse é um dos mitos, né, sobre o mundo islâmico. Essa palavra assalam, ela vem da raiz salama. Salama quer dizer estar em paz, ou estar íntegro, ou são e salvo. Isso é a raiz linguística da palavra salam. E dela vem a palavra Islam. Islam, no contexto religioso, quer dizer submissão voluntária à vontade de Deus. Aí que vem o verdadeiro sentido de submissão ou adoração a Deus. Adoração a Deus se satisfaz por duas condições. A primeira, que todos os seus atos, todas as suas palavras, todos os seus movimentos teriam que ser feitos com uma intenção votada única e exclusivamente para Deus. Essa é a primeira condição. Até o ato de comer, de beber, de dormir, de dar carinho ao seu filho, de lutar para sustentar a sua família, todos esses atos, uma vez que você intenciona elas a Deus e fazer esses atos de acordo com os meios e a maneira em que Deus estipulou para nós. Aí se torna-se uma adoração a Deus. Ajudar uma pessoa necessitada pode ser simplesmente uma ajuda. E pode ser um ato de adoração a Deus. Se nós intencionamos e ajudando de acordo com a forma que Deus nos ensina. Não podemos, por exemplo, roubar das pessoas ricas para ajudar as pessoas pobres. Os fins não justificam os meios no Islã. E vice-versa. De onde é que nós tiramos essa conclusão? Eu vou citar aqui uma história que é bem conhecida, principalmente pelas três religiões consideradas monoteístas, né? O judaísmo, o cristianismo e o Islã. Essa história é a história de Adão. O Islã conta, o Alcorão conta essa história. O início da criação do homem. Deus criou Adão do barro e dele criou a sua companheira, que é a Eva, colocou os dois num paraíso e deu uma ordem para ambos, dizendo, olha, fique à vontade, administra-me este jardim à vontade, mas não tocam numa determinada árvore frutífera. Não tocam naquela árvore. Ficaram os dois lá, segundo o Alcorão. Passado o tempo, os dois foram e comeram daquela árvore e os dois foram retirados daquele jardim. Os dois, então, reconheceram seu erro
voltaram a Deus, pediram perdão a Deus e Deus concedeu o perdão para eles. Essa é a primeira cena que Deus montou, uma cena teatral que Deus montou para a humanidade para ensinar. Dizem que o teatro é a escola das nações. Então, essa cena que Deus montou para dizer qual é o objetivo. A razão pelo qual Deus criou o ser humano. Talvez nós, através dessa cena, entendemos os conceitos e a visão islâmica acerca de Deus, do universo, do próprio homem. Uma simples história. Mas Deus, quando conta uma história, Ele não está simplesmente contando história. Ele está mostrando para nós uma lição que nós teremos que tirar. Uma conclusão que nós teremos que tirar dessa história. Quando Deus criou Adão, então Ele é o Criador. Criou ele de onde? Do barro. E dele extraiu a sua cônjuge. Para quê? Para obedecer à sua determinação. Diz, olha, administra a vontade, menos aquela árvore. Então ele deu o quê? Quando deu essa ordem, ele está dando livre-arbítrio. Sabendo ele que o ser humano vai ter a condução, se ele quiser, de não respeitar essa ordem. Senão não haveria necessidade de Deus ordená-lo. Faça aquilo, deixa de fazer aquilo. Então Deus, embora dando a ordem, mostrou para ele. Então o ser humano ele já foi criado como um ser sapiens, homo sapiens, discernente. Deus mostrou aquela árvore, porque ele já sabia que ele já compreende o que significa aquela árvore. Quem cometeu o erro primeiro, Adão ou a Eva? O Alcorão diz, a ordem foi dada a ambos. E diz também que ambos violaram a ordem. Não especificou quem começou. Diz também que ambos foram retirados do paraíso. Quer dizer, uma vez que você viola uma ordem divina, você sofre as consequências da sua atitude. Os dois foram retirados do paraíso. Mas se nós erramos, não tem volta mais? Tem. Os dois reconheceram seu erro, voltaram a Deus e Deus perdoou. Essa visão tira alguns conceitos, né, para os muçulmanos. Por exemplo, pecado original para nós não existe. Cada um é responsável pelos seus atos. Cada um sofre as consequências dos seus próprios atos. Nenhuma geração responde por outra. Agora, se nós negligenciamos em relação às gerações futuras, Deus vai julgar a gente por isso. Qual é a missão, então, do homem? Administrar o universo. Fica nesse jardim e administra. Então, a missão do homem é administrar o universo. O universo todo foi criado em prol do homem. Para o homem. É subserviente ao homem. Só que para você administrar alguma coisa, você tem que conhecer como funciona o universo. Então, supõe-se que um muçulmano tem que ser um cientista. Por quê? Porque a missão dele é administrar o universo. Sabendo ele que o universo não pertence a ele. O dono do universo é Deus. Ele faz parte da criação de Deus. Então, ele mesmo pertence a Deus. Para administrar a sua própria vida, para administrar o universo, tem que seguir a vontade de quem? Do dono. Se eu tenho uma fábrica e vou instalar filiais em várias cidades, meus gerentes nessas filiais teriam que se conscientizar do seguinte, que aquela filial não pertence a eles, mas pertence ao dono. Que eles não podem agir de uma forma arbitrária nessas filiais, segundo. E teriam que prestar conta para mim de tudo que eles fazem naquelas filiais.
Essa mais ou menos é a visão que nós temos. Deus é o Criador, único. O único, por Ele ser o Criador, que tem o direito de estabelecer normas e regras para a sua criatura. Igual esse aparelho que está me vigiando na minha frente aqui. Eu me movimento para cá, ele vai atrás. Eu vou para lá, ele vai atrás. Quem fabricou esse aparelho, ele emite junto com ele um manual de instrução. Quem criou o ser humano, emite para ele um manual de instrução. A melhor forma para você administrar a sua vida, todas as dádivas que Deus deu para você, e tudo que existe nesse universo é essa. Se quiser seguir, vai ser bom para você, não é para ele, para o Criador.